Olá, boa noite. Sabe aquela história que o corpo fala? Pois hoje você vai conhecer qual o papel que ele desempenha na psicomotricidade. É uma metodologia em que as palavras dizem pouco ou quase nada. Quem vai explicar melhor o assunto é a especialista Luciane Rosa. É a psicomotricidade relacional. A revista Curitiba está no ar. Você sabia que o corpo revela 70% do que sentimos? É isso mesmo, o corpo fala. E quem explica melhor o papel dele dentro da psicomotricidade relacional e o que é a psicomotricidade relacional é especialista no assunto, a Luciane Rosa. 3 nomes de mulheres numa só. Você deve ser multifuncional aí, né? Como muito toda feminina, mulher. Né? Muito feminina, multifuncional também. É. Tem muitas Lucias, Anes e Rosas aí dentro. É verdade, é verdade. O que é a psicomotricidade relacional? Então, Cibele, é uma metodologia que vai ajudar principalmente a desenvolver as questões emocionais e sociais do ser humano. Desenvolve também o aspecto motor, a gente consegue trabalhar os aspectos cognitivos também, ajudando nas questões de inteligência, de aprendizagem principalmente, mas o nosso foco está no emocional, porque como você mesmo trouxe já a informação, o nosso corpo revela muito do que a gente sente, do que a gente transmite para as pessoas também, mesmo sem querer às vezes. Quer dizer que nessa metodologia o que menos acontece é a fala. Exatamente. O Ricardo até participou conosco no espaço que eu tenho em São José dos Pinhais, desenvolvendo a metodologia. E o que menos importa é falar, né, Ricardo? Para mim foi difícil. Eu gosto de falar e ali a ideia não era a fala, mas sim a relação que você tinha com as pessoas que estavam ali. No caso, era a minha família. E por que você foi participar da psicomotricidade relacional? Como é que você chegou? Então, buscando fórmulas de cada vez mais você ter um relacionamento melhor dentro de casa e assim por diante. A minha filha, que é adolescente agora, ela começou a participar da psicomotricidade como forma de desenvolver, e os aspectos técnicos a Lucy sabe muito mais do que eu. E o que a gente percebeu e achou muito interessante, até ajudando a Lucy, porque eu sou leigo, né? É que a gente percebe que essa metodologia ajuda no sentido de que a criança ou adolescente, ele participa sem poder manipular a coisa, né? Ele participa de uma forma livre, solta, através do movimento. Não estou entendendo nada. Isso aí que eu estou vendo tá uma bagunça, um monte de brincadeira. O que é isso, Lucy? É uma bagunça extremamente organizada, cheia de limites, cheia de regras, justamente para ajudar a criança ou adolescente se enquadrar, se relacionar melhor com as pessoas, né? E a gente utiliza o brincar, que é a linguagem que a criança entende melhor, que ela mais sabe se utilizar. E ela se expressa de uma forma muito mais autêntica, muito mais verdadeira, e aí a gente consegue fazer com que ela aceite melhor os limites, consiga canalizar a agressividade, consiga aliviar as tensões para melhorar a aprendizagem também. É por aí que a gente caminha. Agora, é relativamente nova essa história, né, no Brasil? É nova. Aqui no Brasil ela chegou na década de 80 e a partir disso poucas pessoas foram se especializando no assunto, se formando para poder atuar com a metodologia. Ricardo, você acreditava na metodologia? Como é que você chegou lá? Foi indicado? Quando você chegou lá e viu essa brincadeira toda, o que é isso? Como é que foi? Antes eu quero reclamar que eu não vi minha filha ali nas fotos. Queria ver minha filha. Olha, com certeza, coisa de pai, né? Não. Mas então, foi indicado pela escola, né? Foi pela escola, através da escola a gente chegou até a Vivência, que é o espaço que a Lucy trabalha com as crianças e adolescentes. E foi assim que a gente chegou e até hoje a gente está por lá. Aliás, ela faltou na segunda, né? A Dani dá uma puxadinha então, na orelha tá bom. dela, que a filha dele faz o trabalho com a Daniele, que é a minha sócia lá no espaço, e ela trabalha com as crianças maiores e os adolescentes. Eu fico com os pequenininhos até 7, 8 anos, mais ou menos. E daqui a pouquinho você vai saber que a psicomotricidade relacional não é apenas para as crianças. Os adultos também participam dessa história.
mas também podem fazer uso dela de uma outra forma. Daqui a pouquinho a gente vai contar. E a gente continua conversando agora com a Luciane Rosa, especialista em psicomotricidade relacional. Falamos das crianças agora. Os adultos voltam a ser crianças quando a gente fala na psicomotricidade? Quando eles estão participando de uma sessão, sim. É bem interessante ver. A gente tem experiência principalmente com professores de escolas, o quanto eles passam a se comportar como os alunos que muitas vezes eles reclamam, né? E o Ricardo, como é que ele foi nessa história? Eu não estava lá, mas ainda eu bem, imagino... Lúcia, ainda bem. Eu não estava na sessão que ele participou junto com a família, mas eu acredito que ele tenha Me saí bem. Ganhei todos os jogos. Os adultos só se envolvem na psicomotricidade relacional quando tem alguém da família... ou profissionalmente, como os professores, ou tem algum caso especial isolado? É possível das duas formas. No espaço onde eu trabalho, a gente sempre chama as famílias para participarem também junto com a criança, que é bem interessante a gente observar o funcionamento da família como um todo, até para poder dar dicas para os pais de como agir com a criança, como dar um limite de uma maneira um pouco mais acertada, né? Mas grupos de trabalho, empresas, escolas, equipes, podem participar, focando principalmente a questão de melhorar a comunicação, a motivação, as relações interpessoais. Então, a gente consegue desenvolver um trabalho bem bacana nesse sentido. A partir de que idade pode-se trabalhar com a psicomotricidade relacional? André Lapierre, que foi o criador da psicomotricidade relacional, ele dizia que é possível trabalhar a criança de 0 a 80 anos. Eu, particularmente, tenho experiência de trabalhar com crianças a partir de 6, 7 meses de idade. O que agrega para a criança de 6, 7 meses esse trabalho, por exemplo? Por que o pai deveria colocar para fazer psicomotricidade relacional? No caso das crianças menores, assim, a gente consegue fazer um trabalho de estimulação bem interessante, porque a gente uma atividade de estimulação mesmo. E como é uma atividade que foca o desenvolvimento emocional, social, afetivo, cognitivo, acaba sendo uma atividade completa. Agora, me conta, é mais fácil trabalhar com as crianças pequenas ou grandes, no caso, os adultos? Como é que é esse trabalho com os adultos? Você coloca eles para brincar, assim? Os adultos, eles acabam, eles participam também, eles se envolvem, mas eles precisam de um tempo um pouco melhor para poder entrar mesmo e se soltar, voltar a utilizar a linguagem do brincar como forma de comunicação e até mesmo conseguir parar de falar um pouquinho, né? Agora, pra isso se defender que mesmo. deve ser difícil, né? O Ricardo fala que é pelos cotovelos, né? Pelos cotovelos. Mas o que a Lucy falou, eu me vi ali na situação de você demora um tempo para você entrar naquele conceito de você não ter muito a fala, mas sim o toque, a ação, o olhar. É bem interessante, você demora um pouco para lembrar como é isso. Psicomotricidade relacional, menos fala, mais ações que são detectadas, as realizações do corpo. A gente consegue verificar a comunicação, essa comunicação? Quem não faz a psicomotricidade, o pai consegue verificar que tem alguma coisa errada? Que indícios as crianças dão, por exemplo, que precisam passar por um processo como esse? Alguns pais conseguem perceber, mesmo antes que a escola ou outro profissional faça a indicação, porque assim, a criança começa a se tornar mais agressiva, começa a teimar um pouco mais e não aceitar tá na hora de tomar banho, tá na hora de comer, começa a ser do contra. Coisas simples isso. assim. Quando a criança... Coisa simples assim não, né? Porque para os pais é bem complicado. Quando a criança ou o adolescente modifica bruscamente o comportamento dela, é sinal de que alguma coisa está acontecendo e às vezes uma intervenção de um profissional pode contribuir para as coisas se harmonizarem um pouco mais fácil. E para os adultos que já têm determinado tipo de perfil, né? Até é difícil você detectar, né? Porque a pessoa já tem aquele comportamento. Quando o adulto deve procurar? Por que ele deve procurar? Aí é uma questão da pessoa se avaliar e achar que está sofrendo com aquela característica que ela tem. A minha timidez excessiva está me atrapalhando no meu rendimento no trabalho, está atrapalhando no meu rendimento com os meus colegas, com relações amorosas, enfim. Aí a pessoa começa a se colocar num estado de sofrimento maior e aí uma ajuda também é bem-vinda nesse sentido. Então, é mais uma autoavaliação. E aí fica mais fácil para avaliar, porque quando as pessoas falam, elas podem mentir e o corpo não mente.
ele mente, mas menos. Menos do que a palavra. A gente consegue... a gente sofre muita influência cultural, então a gente vai responder, a gente vai se comportar como se espera que a gente se comporta. E o corpo vai se adequando a isso, mas quanto menor a gente é, menos a gente está submisso a essas regras de etiqueta, vamos dizer assim. O exemplo assim, uma criança vai olhar para você e vai dizer, nossa, que colar muito grande o seu. Um adulto pode achar isso, mas jamais falaria e poderia até te elogiar. Puxa, que bom gosto, mesmo achando isso um pouco Mas, Lucy, diferente. você está achando isso, Lucy? Não, eu achei lindo. Eu estou falando do colar porque eu achei lindo. Quero saber como é que a gente faz para conhecer um pouco mais da psicomotricidade relacional, Lucy. Dá para entrar no nosso site, que lá tem alguns artigos, algumas colunas falando um pouquinho para os pais, dando algumas orientações sobre educação também, no site www.vivenciarelacional.com.br. E aí pode ir adultos, crianças, pode conversar também? A gente primeiro faz uma conversa com os pais, né, das crianças e adolescentes, aí a gente pode explicar um pouco melhor o que é o trabalho, porque as pessoas não conhecem ainda, não sabem como funciona. E aí depois a gente vai fazendo gradativamente os encontros com as crianças e sempre retomando com a família para poder dar dicas e perceber como está indo esse desenvolvimento. Quero agradecer a Lucy, quero agradecer ao Ricardo pela presença aqui no Revista Curitiba e a você mais uma vez por estar conosco.